Nesta manhã nós te glorificamos, ó Deus, te bendizemos e exaltamos, Senhor, porque o Senhor nos tem sustentado e nos tem trazido até aqui. O Senhor tem sido Deus verdadeiramente nos nossos dias, na nossa vida, em tudo que temos feito, pensado, o Senhor tem se manifestado e o seu nome santo, ó Deus, tem sido glorificado. Nós te rendemos, pois, graças, Senhor, pois reconhecemos que estamos sim de pé, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. E sabemos que não vivemos uma ilusão, pois o que buscamos é a Tua palavra. Por isso, nesta manhã, Senhor, nos abre o entendimento, derrama sobre nós a unção dos revolucionários, a unção dos 7.000 que não dobram os joelhos a Baal, a unção dos que profetizam, proclamam, exaltam, bendizem e glorificam o Teu santo nome. Para que assim, ó Deus, possamos nós também alcançar o nosso galardão dentro dos projetos que o Senhor traçou para nós. Que todas as Tuas palavras venham a se cumprir e que nós, Senhor, não fraquejemos para que nenhuma delas caia por terra na nossa vida. Assim glorificado seja o Teu nome, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos continuar as nossas pesquisas bíblicas e queremos ver em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Nós queremos examinar a carta, mais uma daquelas passagens bíblicas que destruíram vidas espirituais. Pessoas que chegaram dentro da igreja tão felizes. Caramba, achei Jesus, né? Pessoas chegaram vislumbrando aquele impacto do Espírito Santo. Quem quer aceitar Jesus? Eu quero Jesus, eu quero Deus na minha vida. Aí chegou lá dentro da igreja, alguém pegou um balde de gelo e destruiu a fé da pessoa. Como? Abrindo a Bíblia e mostrando para ela conceitos. Foi assim que se destruiu a vida de milhões de pessoas que poderiam ter sido verdadeiras tochas vivas na mão do Senhor Jesus. Eu conheci dezenas de jovens cheios da vontade de servir Jesus Cristo. Jovens que suavam camisa, entrando em trem, indo para as praças, distribuindo folheto, fazendo, como a gente chamava, o ar livre, né? Aquele culto em praças, nas ruas. Eu conheci jovens trabalhando de uma maneira impressionante, que foram exemplos para mim na dedicação que tinham. Eu conheci, mas os conceitos doutrinários das más interpretações bíblicas destruíram esses jovens de maneira que hoje nenhum deles tem nenhuma expressividade no meio evangélico. Então nós estamos estudando aqui para que essas coisas não continuem a acontecer, pelo menos na vida de alguns. E sempre lembrando que maiores esclarecimentos você tem no nosso primeiro seminário, que está gravado, né, inclusive disposto lá na internet, o seminário 1, o primeiro seminário. Ele vem detalhadamente falando dessas coisas que nós estamos fazendo, essa espécie de repescagem. Então vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 1, nós temos uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aí diz: de fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Primeiro detalhe, irmão, veja o que Paulo está dizendo. Eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim. Ou seja, por que Paulo está dizendo isso? Porque alguém escreveu uma carta para Paulo. Alguém tinha dúvida. Coríntios são cartas do apóstolo Paulo.
a igreja ali, sem muito chão, sem muita base, o evangelho escrito ainda não havia chegado a eles. Isso que nós temos e que muita gente despreza, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, isso eles não tinham. Isso ainda não havia sido escrito. Então hoje nós temos uma base sólida para consultar. Eles não. Quando Paulo passou na cidade de Corinto e fundou a igreja de Corinto, ele deixou lá um povo com uma série de recomendações, conceitos, doutrinas, uma série de coisas. Mas no dia a dia, se em nosso meio surgem dúvidas, diante de 66 livros que nós já temos organizados, que dirá quando a igreja era recém-formada? Hoje as pessoas dizem assim, mas existe muita confusão doutrinária. Um fala de um jeito, outro fala de outro e o outro de outro jeito. E olha que nós temos a regra para consultar. Imagina o caos que não foi a igreja dos primeiros anos. Quando você lê os livros de história, você vê que João defendia um ponto doutrinário, mas tinha um tal de Herógenes, um nome desse assim, que já defendia outro ponto e entrava em choque com o apóstolo João. E outros defendiam outros, a ponto de ter surgido até doutrinas tão loucas e satânicas, sustentada por pastores, como a própria doutrina da predestinação. Doutrina de predestinação, isso não é coisa dos nossos dias. Isso é coisa muito antiga, isso é coisa de antes de Martinho Lutero. Isso é coisa muito antiga, e põe antiga nisso. E Martinho Lutero nem sonhava de nascer. Então, por quê? Pela falta da regra ali organizadinha. Hoje nós temos, e a igreja de um modo geral, é um caos, que dirá naquela época. Então, a igreja tinha dúvida, surgiam situações, o que nós vamos fazer? Como é que nós vamos resolver isso? Já sei, escreve para Paulo. Paulo deve saber, ele vai dizer alguma coisa. E tudo que Paulo dizia era aceito, porque ele era o homem. Ele passou por ali curando enfermos, expulsando demônio, fundou a igreja, pregou, ensinou, contando o testemunho dele, que ele caiu do cavalo, que ficou cego, que Ananias orou, que ele ouviu a voz, que ele viu a luz. Esse homem é o tal. O que ele dissesse para aquela igreja que ele fundou, um monte de gente vindo da completa escuridão espiritual, tudo que ele dissesse seria lei. Paulo falou, está falado. Eles não tinham outro referencial. E muita gente não entende isso. E pior, não entende que Paulo não é Deus. Como eu sempre digo, o pastor falou, está falado. O apóstolo falou, está falado. Não. Se Jesus falou, está falado. Então, Paulo está dizendo, eu vos louvo, porque vocês têm se lembrado de mim. Então ele vai fazer o que aqui? Ele está escrevendo uma carta que é uma resposta para perguntas que lhe foram feitas. Ele segue. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Caramba, imagina o apóstolo Paulo dizendo uma coisa dessa para uma igreja que ainda está na penumbra. Essa igreja ainda não encontrou a luz. Que ela está vindo de conceitos muito mundanos, gentios, sem nenhuma regra, sem nenhuma lei. Cidade de Corinto, uma cidade portuária, onde o comércio principal era a prostituição. Aí essa igreja está ainda olhando a luz de longe, enxergando luz no fim do túnel. Aí Paulo vem e diz assim, quem profetiza com a cabeça coberta está desonrando sua própria cabeça. Opa, vai todo mundo comprar um edredom? Não vai ou não vai? Claro que vai, até eu compraria. Não, eu quero servir Deus. Eu vi os sinais que Deus fez pela vida de Paulo.
Eu vi, caramba, a autoridade dele sobre os demônios. Eu vi ele curar o paralítico, eu vi ele fazer acontecer. Não, se ele falou que tem que cobrir a cabeça, beleza. Se ele falou que tem que cortar uma perna, estou cortando. Se ele falou que tem que se decapitar, eu estou me decapitando. Era essa a situação da igreja de Corinto. Uma igreja que ainda não está em plena luz. Mais para frente Paulo não vai dizer assim: eu ouvi aí no meio de vocês uma coisa absurda. Eu ouvi que no meio de vocês tem coisa que nem entre os ímpios acontece. Que é um filho adulterar com a mulher do seu pai. Caramba, realmente, isso é uma igreja que está na luz? Paulo escreve assim: vem cá, que discussão é essa entre vocês? Uns dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Pedro, outros dizem que são de Paulo. Caramba, essa igreja está na luz? Essa igreja não está na luz, meu irmão, essa igreja está em trevas. Porque alguém aqui vai discutir: não, eu sou mais para o lado de Paulo. Não, eu gosto mais de Pedro. Não, eu gosto mais de Estevão. Estevão era um cara cheio de sabedoria. Nós não discutimos isso. O nosso alvo é Cristo. Mas a igreja de Corinto ainda não havia aprendido isso. Que o alvo era Cristo. E cá entre nós, pelo jeito, essa igreja tinha muita gente. A igreja dos problemas se chama a igreja de Corinto. E hoje, muita gente se espelha no conflito, no problema que Paulo está tentando resolver ali na igreja de Corinto, as coisas que ele está falando, os problemas que ele está tentando solucionar. Muita gente está se baseando ali, nas cartas aos Coríntios, para trazer doutrina para a igreja. Ou seja, as trevas que eles estavam vivendo lá em Corinto são trevas que hoje milhares de igrejas estão vivendo. Porque estão realmente se espelhando em coisas que Paulo está num conflito tentando resolver e cá entre nós, até extrapolando. Então observa, quando Paulo diz assim, no verso 4, todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Aí eu pergunto, em qual parte da Escritura Paulo se baseou para dizer isso? Em qual mandamento do Senhor Jesus Paulo se baseou para dizer isso? Não tem parte da Escritura, não tem mandamento. E hoje não tem gente se espelhando nisso aqui? O que está faltando? Está faltando entendimento de que, quando eu falo isso, muita gente se escandaliza. No mundo, então, as pessoas ficam horrorizadas. Eu recebo cada e-mail de pessoas assustadas, porque elas vão ouvindo as mensagens, vão sendo impactadas, vão mudando a sua vida. De repente se depara comigo falando uma coisa dessa, que nós não somos discípulos de Paulo, somos discípulos de Cristo. O autor do Evangelho não é Paulo, o autor do Evangelho é Cristo. Não temos que seguir Paulo, temos que seguir Cristo. Aí ela diz assim, mas você está desconsiderando Paulo? Não, não estou desconsiderando Paulo, eu estou apenas colocando Paulo no seu devido lugar. Ele não vai tomar a cadeira do Senhor Jesus na minha vida. Ele não vai ser autoridade na minha vida. Ele não vai ditar regra para a minha vida. Eu sou discípulo de Cristo. E muita gente não entende isso. Mas os que entenderem vão adiante. Isso é normal. Quem não entender fica para trás. Essa é a regra do Evangelho. O que importa é que a carruagem não pare. Então, fundamento, Paulo não tinha nenhum para dizer isso. Mas o que está acontecendo? Um problema cultural dentro da igreja de Corinto. Existe um problema cultural terrível, porque Corinto é uma cidade dominada pelo Império Romano, e o Império Romano tem lá um monte de costumes. Hoje, nós, em pleno final da era da igreja, século 21, Brasil descoberto desde 1500, estamos com 500 anos de história, e até hoje nós vemos costumes aí tão bestas e rudimentares. Dentro das Assembleias de Deus eu não ouvi um pastor dizendo assim,
Homem de Deus se veste de terno e gravata. Ah, é? Quer dizer que homem de Deus tem que se vestir com roupa que os homens confeccionaram. São conceitos, né? Agora, se eu, como eu conversava com o irmão pela manhã hoje, né? Se eu achasse na Bíblia que Deus teria criado algum tipo de veste ou mandado criar, aí eu diria, não, nós temos que nos vestir assim. Mas eu não posso dizer que nós temos que nos vestir de terno e gravata, porque os homens aí, há poucos séculos atrás, criaram o terno e a gravata, uma vestimenta que vem da Europa. Seguindo então, verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Caramba! Já pensou? Já pensou, irmão? Vamos fazer de conta que isso aqui não está escrito aqui. Aí eu hoje viesse pregar e começasse a pregar isso aqui. Irmão, as irmãs que vão aí profetizar, orar, tem que cobrir a cabeça. Como você receberia essa notícia? Diz assim, da onde que veio essa ideia? Da onde que veio esse negócio? Que desenho animado o pastor andou assistindo? Que piada ele ouviu? Hoje seria assim, mas para a igreja daquela época não. É Paulo falando. Estão questionando a ele um monte de coisa. A igreja está acontecendo um monte de coisa dentro da igreja. E o líder da igreja que Paulo deixou lá, nem aparece o nome dele. O líder que Paulo deixou lá naquela igreja, o cara está completamente cego. Ele não tem nenhuma expressão, ninguém menciona o nome dele, ou posição dele, ou que ele tenha dito alguma coisa, se posicionado com relação a alguma coisa. Paulo fundou a igreja, deixou um camarada lá e foi seguir o caminho. Resultado, cadê a igreja de Corinto? Onde foi parar essa igreja de Corinto? Não tem condições de subsistir. Por isso que as pessoas dizem assim, pastor, não vai abrir igreja em tal lugar, em tal lugar? Eu abro. Um dia que tiver um obreiro que Deus apontar para ficar lá, a gente abre igreja, a gente dá uma força. Mas se não tiver o obreiro para assumir? Obreiro não é aquele que é preparado quando chega no altar. Obreiro é aquele que é preparado antes de chegar no altar. O soldado não se prepara para a guerra quando ele está na guerra. O soldado se prepara para a guerra antes da guerra. Então muita gente está naquela base. Não, se Deus chamar, Deus capacita. É verdade, mas só que as pessoas estão assumindo sem Deus sequer ter chamado. Então, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. Tá bom, tá bom. Cadê a base bíblica? Cadê a base bíblica para esse negócio? Aí você vai encontrar em pleno século 21, um monte de irmãzinhas, vou até usar essa expressão para adiantar o contexto, linguarudas, né? Fofoqueiras e outras coisas mais, que ficam de brá, lá na sua igreja usa véu? Não, irmã, ninguém vai se casar lá, né? Esse negócio de véu é para noiva, altar, tá. Não, mas o apóstolo Paulo falou mesmo. Mas o apóstolo Paulo também falou, mulheres, fiquem caladas na igreja, não fala nada. Quer saber? Vai perguntar seu marido em casa. Não tem direito de falar. Então, não falou isso, Paulo? Falou também. Base bíblica? Nenhuma. Aqui, então, essa história de que a mulher, profetizando com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada, ele ainda ousa fazer uma comparação absurda. Não, se você está profetizando sem o véu, é porque é como se você tivesse careca. Tá, e tem pecado em uma mulher ficar careca? Se alguém resolver dizer assim, não, eu vou cortar meu cabelo carequinha. Tá, cadê o pecado? Aonde está na Bíblia que está pecado uma mulher cortar o cabelo careca ou um homem deixar o cabelo crescer?
Cadê o pecado? O pecado está na regra dos púlpitos de muitas igrejas, mas não nas regras bíblicas. E nós não estamos aqui para nos meter com regra de igreja. O nosso negócio é a regra da Escritura. Então, seguindo, diz, no verso 6 diz assim: portanto, se a mulher não usa o véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Quer dizer, não deixa chance, né? Ou uma coisa ou outra. Verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Caramba, esse Paulo... Eu acho que Paulo caberia muito bem em certas situações tirar a carteira de filósofo e deixar esse negócio de ministério para outros. Meu irmão, você não está ouvindo que não tem fundamento o que Paulo está dizendo? Ou tem fundamento? Ah, pastor, você está discordando da Bíblia? Eu não estou discordando da Bíblia. Eu estou examinando a Bíblia. Porque o próprio Paulo diz assim: ouve tudo e retém o que é bom. E cá entre nós, muitas das coisas que ele tem dito, eu já tenho visto que não é bom. Ainda bem que ele me deixou esse conselho. Me deu o direito de discordar dele. Outra coisa que ele diz assim: porque na verdade, homem não deve cobrir a cabeça por ser a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Como é que é? Não entendi. Eu não entendi isso aí. A mulher é a glória do homem. Eu não entendi esse negócio. Eu não compreendo o que Paulo quis dizer aqui. Não tem o mínimo sentido para mim isso que ele está dizendo. E não tem nem sentido quando ele diz que... Como é que é? O homem não deve cobrir a cabeça por ser imagem e glória de Deus. Tá, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Tá, agora, o homem é a glória de Deus? Ué, Deus não é glorioso antes que o homem existisse? Que papo é esse de homem ser a glória de Deus? Quer dizer que se não existisse nós homens, Deus não teria nenhuma glória? A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu acho que aí Paulo caberia melhor ser poeta do que pregador. Ou seja, irmão, a velha história desse ministério. Você tem que aprender a seguir regras. Muito cuidado quando você estiver falando alguma coisa em que você esteja trazendo uma afirmativa, ou seja, uma regra em que você não examinou a Escritura e não recebeu revelação de que aquilo pode ser afirmado. Conversávamos ainda há pouco, eu, irmão Rogério, irmão Geraldo, pela manhã, e ele perguntava sobre homicídio e suicídio. Que todo mundo diz que quem se suicida vai para o inferno, porque ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida. Eu digo assim, tá, é muito bonita a afirmativa. Base bíblica? Não tenho. Eu tenho base bíblica de dizer que o assassino, que o homicida vai para o inferno. Eu posso abrir a Bíblia e provar isso, mas eu não tenho base bíblica, por mais que eu até creia, desconfie disso ser a verdade, eu não tenho base bíblica para dizer que a pessoa que se suicida vai para o inferno. Se eu não tenho essa base bíblica, eu acho que fica mais bonito eu ficar calado. Pelo menos eu sei que se eu me calar, eu não vou errar. Agora, se eu afirmar, eu posso estar errando, porque eu não tenho base bíblica. Então, vamos ao verso 8. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Ai, ai, ai. Não tem condição. Acho que eu vou parar. Não dá para continuar. Paulo, entre eu e você não está tendo diálogo. Vamos parar essa reunião, tomar um café, esfriar a cabeça. Que papo é esse de que a mulher foi criada por causa do homem?
Quem disse isso? Negativo. A criação da mulher já era projeto de Deus. Então não posso dizer que a mulher foi criada por causa do homem. Não posso dizer isso. Isso está errado. Os dois, homem e mulher, já era um projeto de Deus de povoar toda a terra. Então ninguém foi criado por causa de ninguém, já estava tudo no projeto de Deus. Paulo está usando uma base falsa para trazer uma doutrina maluca. A Escritura, Jesus falou, examinar as Escrituras, né? É o que nós estamos fazendo aqui. Estamos examinando as Escrituras. E hoje, com a caminhada que temos, às vezes que já lemos a Bíblia, as misericórdias que Deus já revelou, simbologia, numerologia e tal, nosso crescimento, nosso aguçar da visão se ampliou. E hoje nós podemos olhar e dizer, Pedro, tu errou, Paulo, tu errou, Tiago, tu errou, Judas, tu errou, Estevão, você errou. Em quem eu não vou achar erro é no Senhor Jesus. Mas nos outros, daqui a pouco eu não posso endeusá-los. Eles eram homens como nós. Eu posso dizer que quem é que substituiu ele? Eliseu errou. Eu posso dizer que Jeremias errou. Eu posso dizer que José errou. Eu posso achar erro na vida de todos esses homens. Moisés, eu posso dizer que ele errou. Mas se eu olhar lá e ver alguma coisa contrária aos conceitos de Deus, eu vou dizer, errou e acabou a história. Agora, eu não vou achar erro no Senhor Jesus. Não vou achar erro naquilo que é revelação direta de Deus. Isso eu não vou achar erro. Mas em homens que serviram a Deus, claro que eu vou achar erro neles. Pois se eu acho erro em mim, eles não eram melhores que eu. Nem eu sou melhor do que eles. Então nós estamos aqui examinando para ver o erro dos nossos irmãos, que mesmo com o coração sincero, erraram, e para que nós não venhamos a pisar nas mesmas pegadas deles. Que pisemos só nas certas, nas erradas não. Então aqui diz, né? O homem não foi criado por causa da mulher, sim a mulher por causa do homem. Não. Quando Deus criou o homem e ainda não tinha criado a mulher, Deus dirigiu ao homem uma palavra. Façamos o homem, então, nós crescer, multiplicar, não sei o que. Sede fecundo. Esta foi uma palavra dirigida ao homem, sede fecundo, antes que Deus criasse a mulher. Então estava na cara que existia um projeto de Deus de fazer uma fêmea ou uma companheira para Adão. Porque Deus está dizendo, sede fecundo, fecundação, é a capacidade de procriar, reprocriar, multiplicar-se. Então, sede fecundo. Então, quando Deus criou o homem não tem nenhuma noção de sexo, não tem nenhuma noção da existência de uma parceira, de uma família, não tem nenhuma noção disso. Deus já está colocando nele algo que vai ser desenvolvido logo adiante, com um projeto de trazer a mulher à existência. Então, mesmo antes que o homem soubesse que existia a mulher, Deus já está demonstrando nesta palavra que tinha um projeto de trazer a mulher à existência. Então, a mulher não foi criada por causa do homem. Tanto homem e mulher foram criados por causa do projeto que Deus tinha de povoar a terra e fazer deste planeta um centro de seleção para saber aqueles que vão e os que não vão herdar a sua glória. Olha o verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Se alguém puder me explicar isso aí, porque eu fiquei no meio do caminho. Estou boiando, meu irmão, há um tempão. Já apliquei simbologia, numerologia,
já ouvi espírita católico, kardecista, padre, bispo, ninguém chegou à conclusão de nada disso aqui. A mulher tem que usar véu na cabeça por causa dos anjos. Não sei, Moisés não falou nada disso, Ezequiel não profetizou, Jeremias não ousou pedir para Baruque escrever, em Gênesis não diz, em Levítico nem em Êxodo, Jesus se revela em Apocalipse, não tocou no assunto, eu não sei o que é que Paulo estava pensando. Mas aí vem as irmãs abençoadas e os irmãos, né? Irmão, a mulher tem que ter cabelo comprido. A mulher tem que se cobrir por causa dos anjos. Tá, por que o anjo vê uma mulher sem véu, sem cabelo comprido, o que é que ele faz? Passa a espada no pescoço? O que é que ele faz? Eu não sei o que é que ele vai fazer. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Você está entendendo que a coisa é muito séria? Você está entendendo que tem gente que não vai poder nunca alcançar um ministério? Porque esses espinhos estão cravados na sua memória e Deus não vai chamá-los para uma obra enquanto esses conceitos não forem erradicados. Porque senão a pessoa simplesmente vai dar continuidade a uma coisa que não tem sentido. E aí vai continuar matando ministérios. Vamos seguir. Verso 11. No Senhor, aí ele vem e diz assim, olha, eu acho que ele reconhece que ele pisou tanto na bola que dá uma aliviada. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Respira fundo. Beleza, tá bom, Paulo, até aí, tá, Vamos seguir a caminhada. Aí diz assim, verso 13. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Pô, Paulo, tu estava indo tão bem. Paulo, tu estava indo tão bem. Então, irmão, veja bem. Como provém tal, ele diz... Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? E aí, a mulher pode orar sem ter um véu na cabeça? Caramba! Por que Paulo está falando isso lá, jogando essa regra pesada, esse jugo? Se Jesus não falou nisso, se Moisés não falou nisso, Moisés foi lá no Monte Sinai, passou 40 dias, 40 noites na presença de Deus, desceu para falar com o povo, a nação sacerdotal, a primeira nação a receber o título de nação sacerdotal, e Moisés não trouxe essa regra, foi lá na presença de Deus. Jesus vem e se manifesta no meio dos homens e nunca disse, cadê o véu de vocês? Jesus nunca questionou o véu de ninguém, nunca questionou roupa de ninguém. Jesus nunca tocou no assunto. João vai lá na ilha de Patmos, é extraditado, quando ele vai arrebatado no dia do Senhor, que vê aquela glória toda de Apocalipse, em todas aquelas visões celestiais tremendas, não apareceu a história do véu. Mas Paulo tem essa história, não sei aonde ele leu, se foi algum provérbio japonês, chinês, italiano, eu não sei o que ele leu, mas que eu concordo com ele, eu não concordo não. Eu não concordo com Paulo. Julgai entre vós, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Para mim é próprio, sim. Para mim é muito próprio. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Ai. É desonroso usar cabelo comprido? Cadê o Agil? É desonroso usar cabelo comprido? O filho de Davi, como chamava ele? Absalão era um cabeludo, que a Bíblia chega ao ponto de dizer que um dia ele resolveu cortar o cabelo e decidiram pesar o cabelo dele, de tanto cabelo que era. É desonroso um homem ter cabelo comprido? E por que o voto do nazireado incluía ter cabelo comprido? Se era desonroso? De onde Paulo tirou essa ideia? Ah, já sei. Paulo era militar. Né, Alex? Paulo era militar.
Então, provavelmente, ele tinha, lá dentro do quartel, devia ser assim, esse cabelo está muito grande, vamos cortar esse cabelo aí. Ah, não, então ele podia trabalhar no Bradesco. Vai ver, Paulo trabalhava no Bradesco, porque no Bradesco é assim. Olha essa barba aí, irmão. O cara com a barba feitinha, vem um puxa-saco do patrão, né? E, essa barba aí, hein? Tem um espelhinho aí, hein? O Bradesco é assim. O Bradesco é uma empresa de palhaço. Não pode ter o cabelo crescido, pelo menos na minha época não, estou falando da minha época, eu trabalhei no Bradesco. Não pode ter cabelo crescido, barba sempre feitinha, ainda tinha, eu não sei se isso foi abolido, ainda tinha uma palhaçada de se usar gravata no Bradesco, eu não sei se isso ainda existe. As pessoas eram obrigadas a usar gravata. É uma espécie de quartel, que ganhando um salário daquele, tu não tem nem dinheiro para comprar gravata. Que era o meu caso, não tinha mesmo não. Então, meu irmão, as coisas que Paulo está dizendo aqui, você vê que não tem fundamento. Ser desonroso, ter cabelo crescido? Não. O voto do nazireato, que não foi só Sansão que fez em Israel, muita gente fazia o voto do nazireato, que era aquela proposta de servir a Deus até uma determinada idade. E quando a pessoa fazia esse voto de serviço, uma das coisas que acontecia era ela justamente não cortar o cabelo. Então não é desonroso para um homem não cortar o cabelo. Claro. Às vezes fica feio, não fica? Um homem cabeludão, sei lá, e tem cabelo que não assenta. Uma coisa é a estética de cada um, o que é problema de cada um. E outra coisa é o que é pecado. Nós estamos aqui para descobrir o que é pecado. A pessoa, Alessandro, deixar o cabelo crescer. Vou deixar meu cabelo crescer. Vou ficar 1 ano sem cortar cabelo. Ele vai chegar aqui que nem aquele, não tinha um tal de Black Power, um americano que mediu o cabelo do camarada, tinha 30 centímetros. Ou seja, por que eu estou brincando com o Alessandro? Porque cada um de nós tem um tipo de cabelo. O meu cabelo, se eu ficar 40 dias sem cortar o meu cabelo, eu não consigo mais pentear o meu cabelo. Não consigo mais pentear. Eu não consigo mais achar minha cara no espelho. É incrível. Não me agrada mais o meu penteado. É uma coisa impressionante. Tem irmãs que têm um tipo de cabelo que o DNA gerou, aquele cabelo que desce, né? Escorrega. Vai crescendo em direção ao chão, né? Tem até aquela piada, o que é? Quanto mais cresce, mais se aproxima do chão, né? Cabelo. Aí a gente diz, depende, qual tipo de cabelo? O cabelo dos africanos não vai crescendo para baixo, vai crescendo para cima. Então são regras, meu irmão, que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, não tem nada a ver. E esse papo de que é desonroso, né? Aí você vê aí, entra em igrejas. Eu lembro de uma situação que aconteceu justamente com a Ageu, né? Menininha aí que tem o cabelão comprido. No começo, a primeira igreja que eles foram, logo apareceu alguém e disse assim para ele, uma irmã, eles entraram numa igreja aí, que não é igreja, a gente sabe, mas entraram numa igreja e uma irmã disse assim para ele, e aí, quando é que você vai cortar esse cabelo, hein? Aí ele falou assim, quando você cortar sua língua. Pequenininho, assim que chegou aqui no Rio, na primeira igreja que eles foram. Quando é que você vai cortar esse cabelo? Quando você cortar sua língua. Bem feito, olha como eu queria ter assistido isso. Eu ia vender esse DVD por uma fortuna, meu. Então, não é desonroso o homem ter cabelo comprido. Não é desonroso. Ah, mas fica feio isso, aquilo outro. O que fica feio é um fato. O que é desonroso é outro fato. Honra é uma coisa muito acima de feiura. Eu posso até ser feio, mas eu tenho que ter honra. Então aqui ainda diz, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, ou seja, de véu, né? Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba
que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ele ainda não quer que ninguém questione. Se alguém quiser ser contencioso, nós não temos esse costume não. A minha palavra é lei. Homem de cabelo curto, mulher de cabelo comprido. E se ele tivesse passado pela África, será que ele teria pensado da mesma maneira? Por isso que algumas pessoas já chegaram para mim, principalmente pessoas de Assembleias de Deus, com aqueles conceitos doutrinários. Não, irmão, Deus tem uma obra comigo missionária, que eu vou viajar ao mundo. Eu falo assim, com essa doutrina que vocês sustentam, você não vai nem atravessar a próxima esquina. Uma pessoa que pensa nesses termos não tem condições de levar a palavra de Deus adiante, ela só vai levar rituais, só vai levar problemas, só vai destruir vidas ao invés de edificar. Aí Paulo diz assim, para a mulher, tratando-se da mulher, é para ela uma glória. Quer dizer então que a mulher que não tem o cabelo comprido, ela não tem glória nenhuma. Se ele está mostrando esse lado, a mulher que tem cabelo comprido, para ela é uma glória, para o homem é desonroso, mas para a mulher é uma glória. E as mulheres que não têm cabelo comprido? Então não é uma glória. Nós precisamos disso, parar, pensar, examinar, questionar, prova e contraprova. Paulo não é autoridade para a igreja de Jesus Cristo, a autoridade para a igreja de Jesus Cristo é o próprio Cristo, foi ele que fundou, só ele pode dar regra, nem Pedro, nem Paulo, nem Tiago, nem João, nem Estevão, nem Alfeu, nem Bartolomeu, ninguém, a regra tem que vir só de Cristo, e nós vamos detectando o motivo de muitas igrejas não terem ido adiante desde os tempos antigos e nos tempos modernos. Chega ao ponto que tem um homem tão satânico aí, tal de Miguel Ângelo, que ele diz assim que Mateus, Marcos, Lucas e João são livros da lei para os judeus. O evangelho para a igreja é o evangelho de Paulo. O homem chega ao ponto de declarar isso. Pelo que eu entendo, Paulo nunca revelou nenhum evangelho. Pelo que eu entendo que Paulo tentava, como todos nós, era seguir o evangelho. Tanto que a nossa carta aqui começa dizendo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Se ele era de Cristo, significa que ele se esforçava por seguir o evangelho. Só se pode ser de Cristo dentro desses moldes. Agora, ele ainda diz, se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Bom, é a bela opinião dele, né? Ou seja, eu estou acima de qualquer suspeito. Ninguém seja contencioso. Sigam as minhas regras. Não, irmão, nada disso. O Evangelho não diz que você tem que ouvir alguma coisa e seguir cegamente. O ensinamento do Evangelho é que tudo aquilo que você ouve, você tem que dobrar os joelhos e consultar a Deus. Deus, onde está a verdade? Deus, isso que eu ouvi é verdade? Parece ser, mas o que o Senhor tem a me dizer? Todos nós temos liberdade para pedir os sinais de Deus. Eu ainda quero ver com você, aí mesmo em Coríntios, no capítulo 14, 1 Coríntios 14, verso 32, diz assim, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. A lei? A lei determina que as mulheres fiquem caladas? Não sei,
Eu não tenho conhecimento disso. Eu não tenho conhecimento disso, de que a lei determinava que as mulheres ficassem caladas. Ora, mas se eu me recordo, no capítulo anterior, no 11, ele disse assim: a mulher que ora ou profetiza com a cabeça, ora, para orar ou profetizar tem que abrir a boca e tem que falar, e ele está tratando de um assunto dentro da igreja. Agora que ele está dizendo que não é permitido que a mulher fale, e lá antes ele está criticando o orar e o profetizar, cabeça coberta ou descoberta. Então essas mulheres lá falavam dentro da igreja. Aí aqui ele está dizendo: não é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Eu não conheço nenhuma lei que determine que as mulheres estejam caladas. Agora, por aí, os assembleianos e outros, até o ponto que convém, devem conhecer muita coisa. Eu não conheço, eu não estudei o suficiente para alcançar o conhecimento e o entendimento deles. Esse papo de que a lei determina, para mim, é complicado. Porque quando Jesus ressuscitou, ele se manifestou a uma mulher, né? E ele não disse: sou eu, mulher, está aqui, eu vou lá me manifestar aos meus irmãos. Não, disse para ela: ó, vai lá, você aí, abre tua boca e anuncia aos meus irmãos lá que eu vou, como eu falei, eu vou adiante deles para a Galileia. Jesus deu autoridade a esta mulher para falar no meio dos apóstolos, usou ela como porta-voz dele, porta-voz da sua ressurreição, porta-voz dos seus projetos, porta-voz do seu próximo passo, aonde ele iria se manifestar, lá na Galileia. Então esse negócio de que não permito, mais adiante ele vai dizer, não permito que as mulheres falem, ele chega ao ponto de dizer isso numa determinada passagem bíblica, que ele não permitia. E aqui ele está dizendo, a lei determina que as mulheres estejam caladas. Eu já usei essa passagem bíblica só para provocar, certa vez, quando uma irmã estava justamente me questionando sobre o véu. Véu, cabelo, não porque Paulo escreveu. Eu falei, tá bom, minha irmã, Paulo escreveu para não cortar cabelo, Paulo escreveu para usar véu, Paulo escreveu para não usar calça comprida, Paulo escreveu tudo isso e escreveu também para as mulheres ficarem caladas. O que você está falando aí? Você não tem autoridade para falar? Fica calada. Ou seja, nem o primeiro caos tem sentido e nem esse aqui, né? Nem esse aqui. Cada um de nós pode ser instrumento nas mãos de Deus conforme o que Ele determinar. E na igreja é lugar de mulher falar, cantar, orar, profetizar, pregar. Na igreja é lugar de mulher fazer muitas coisas, tanto na igreja quanto fora da igreja, mas tudo a serviço de Jesus Cristo. Então aqui ele diz ainda, e aí ele diz assim no verso 35, se porém querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Tem sentido? Não tem sentido, meu irmão. Aí a irmã está aí, quietinha no banco. Aí eu estou aqui, daqui a pouco a irmã quer fazer uma pergunta, nosso estudo aqui é para isso, né? Para a gente tentar esclarecer, dentro da misericórdia de Deus, aquilo que Ele nos tem dado entendimento. Aí se alguma das irmãs quiser fazer uma pergunta, fica calada. Não pode perguntar. Quando chegar em casa, vai perguntar ao seu esposo. Vem cá, aquilo assim significa o quê? Aí ele vai dizer assim, não sei. No próximo culto eu pergunto, pastor. Ou seja, Paulo não tá legal aqui, as ideias dele não batem com a minha, eu não sei. Não dá para concordar com essa história. E é o que ele está dizendo. Ele ainda pega bem pesado, né? É uma vergonha para a mulher abrir a boca na igreja. Tem nada mais terrível no mundo do que isso. Vergonhoso a mulher abrir a boca na igreja. Caramba! E tem gente por aí dizendo que o evangelho para a igreja é o evangelho de Paulo. Mas só que dentro das igrejas deles, a filhinha dele prega no púlpito. A filhinha está gravando CD e cantando dentro da igreja. A filhinha dele é a diaconisa, é a pastora, é a presbítera. A filhinha dele é tudo isso. Então ele aceita o de Paulo que o convém.
mas o que vai destruí-lo, vai prejudicá-lo, não, isso deixa de lado. Então ele ainda diz, 36, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós? É uma pergunta, o texto apresenta isso como uma pergunta, eu não entendi muito bem o que Paulo quis dizer, o que se passava pela cabeça dele. Seguindo no verso 37, ele diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém o ignorar, será ignorado. Se alguém é profeta, se alguém é espiritual, tem que reconhecer que eu estou escrevendo um mandamento do Senhor. Eu não devo ser nem profeta e nem espiritual, porque eu não reconheço que isso aqui seja mandamento do Senhor. Eu não acho base para isso no Evangelho de Jesus Cristo, nos ensinos que ele deixou como regra e fundamento para a igreja. Eu não vi o meu Senhor Jesus dizer que era vergonha para a mulher falar. Ao contrário, teve mulher lá aos seus pés chorando, teve mulher que ele protegeu, teve mulher que ele exaltou, teve mulher que ele disse, vai anunciar aos meus irmãos, a quem ele se manifestou. Depois da sua ressurreição, a primeira que ele se manifestou foi uma mulher. Então essas regras que todo mundo criou, fundamentado em Paulo, eu estou jogando no lixo, isso não tem sentido para a minha vida, e enquanto eu for pastor da geração Jesus Cristo, isso não terá sentido também aqui dentro. Então ele diz, se alguém é espiritual ou profeta, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Não, eu não reconheço isto como mandamento do Senhor Jesus. Porque em Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse, onde nós podemos encontrar revelações diretas do Senhor Jesus, nós não encontramos base para isto. Amém, irmãos? Nós vamos dar uma paradinha, beber uma água, depois a gente volta.